Bom dia a todos. Bom dia. Ótimo domingo, domingo de friozinho, introspecção, né? De reflexão, né? Obrigado, Francisco, pela presença. O tema da palestra é a lei do trabalho. Vamos entender se trabalho é o que a gente está achando que é. Eu acho que deve ter coisa que é diferente do que a gente acha. Mas vamos então na nossa jornada terrena também, de aprendizado, de evolução moral e espiritual, caminhando juntos, tá bom? Vou pedir então para todo mundo fechar os olhos nesse momento. E a partir desse instante, vamos deixar os pensamentos mundanos por alguns minutos lá fora. Vamos nos conectar à espiritualidade. Agradecer por esse momento de plenitude, de serenidade e de paz e acolhimento que estamos tendo nesse momento. Vamos também agradecer a Deus e a Jesus por tudo que nos tem ofertado e por tudo que tivemos ao longo dessa semana. Tenhamos a oportunidade de estar com os ouvidos bem abertos, o coração, para aprender o máximo do que nos for passado hoje. E que possamos multiplicar um pouquinho do que nos for permitido, dentro dos nossos limites e condições. Mais uma vez, então, agradecemos e que esse seja um domingo de muita paz e de muita luz. Assim seja. Meus caros amigos, bom dia. Bom dia. É sempre uma alegria estar aqui entre vocês, sempre acolhido por vocês e pela espiritualidade amiga que tanto protege essa casa, tanto inspira essa casa. E hoje, revestido de uma alegria maior por poder também estar aqui trazendo mais um tema para que eu possa estudar junto com vocês. Esse tema importante, que tem a ver com uma das leis naturais codificadas no Livro dos Espíritos e que tanto enobrece a criação. Eu não digo o homem, eu digo a criação inteira. Porque de antemão, a gente já lembra que não é apenas o homem que trabalha, não é apenas a humanidade que trabalha. Isso talvez possa ter sido criado em termos de vocabulário, como sendo algo exclusivamente atribuído ao homem. Mas certamente, à medida que a gente vai aprofundando as nossas reflexões e, acima de tudo, tendo o apoio da doutrina espírita para nos instruir, nós entendemos que o trabalho é de fato uma lei universal. E por ser uma lei universal, toda a criação está sujeita à lei. Portanto, toda a criação trabalha. Não é apenas o homem que trabalha. Daí a necessidade, Silvio, da gente reinterpretar esse verbo trabalhar, que de fato, qual sentido ele carrega. No sentido de contribuição para o aperfeiçoamento da obra de Deus, que é a sua própria criação.
Lei do trabalho, então, é uma lei divina ou natural, contida numa lista de 10 leis, que eu tomo a liberdade aqui de relembrar, né? Kardec organizou essas leis, né, junto com os espíritos, em 10 leis, e a lei do trabalho é a lei número 2. A primeira lei é a lei de adoração. Em seguida, a lei do trabalho, e aí eu vou citar as outras rapidamente: lei de reprodução, conservação, destruição, sociedade, progresso, igualdade, liberdade, e finalmente a lei número 10, lei de justiça, amor e caridade. Não uma lei de justiça e outra de amor, não. É a lei de justiça, amor e caridade. Tudo isso contido numa última lei, que é a lei maior, que expressa realmente, talvez, a maior potencialidade de todos os talentos da humanidade. E o Livro dos Espíritos traz esse tema distribuído em 12 perguntas. Kardec fez 12 perguntas bem direcionadas ao tema. Não que não haja outras perguntas no Livro dos Espíritos que a gente não possa também buscar uma interpretação do trabalho, né? Mas são 12 perguntas, e aqui eu trouxe algumas delas, porque é sempre por aí que a gente vai sempre poder iniciar um estudo qualquer na doutrina espírita, é sempre indo na base, né? É da maneira que eu trabalho, é indo sempre no alicerce da doutrina. Na questão 674, Kardec primeiro reconfirma se de fato a lei do trabalho é uma lei. Ele pergunta: a necessidade do trabalho é uma lei da natureza? E a resposta: o trabalho é uma lei da natureza, pelo próprio motivo de ele ser uma necessidade. A civilização obriga o homem a trabalhar, mais porque aumenta suas necessidades e prazeres. E aí, logo em seguida, existe uma outra pergunta na sequência, em que Kardec pergunta assim: só se deve entender por trabalho as ocupações materiais? E a resposta: não. O espírito trabalha como o corpo. E aí vem uma frase que, desde que eu estudo a doutrina espírita, eu gravei. Ele complementa a resposta dizendo assim: qualquer ocupação útil é trabalho. Qualquer ocupação útil é um trabalho. E é isso que a gente vai tentar nos próximos minutos destrinchar um pouco, né? Analisar um pouco. Ocupação útil não apenas dos humanos, né? Mas de toda a criação. Que a gente mantenha a nossa cabeça aberta, porque toda a criação é sujeita à lei. Quase sempre, né, meus amigos, os únicos que acabam infringindo as leis é sempre a humanidade, né? Porque, na verdade, a natureza já segue cumprindo a lei de uma maneira tão tranquila, tão serena, se sujeita à lei de uma maneira tão bonita, né? Sempre a humanidade querendo questionar, se revoltar, se rebelar, infringindo as leis. Mas, felizmente, existem as correções do caminho, porque todos nós, toda a criação vai estar sempre sendo obrigada a cumprir essa lei, porque é uma lei. Pronto, acabou. Agora, na questão 676, Kardec volta a perguntar sobre o trabalho formal, aquilo que a gente entende como trabalho, né? Aquele trabalho laboral, aquele trabalho da sociedade, aquele trabalho, vamos dizer assim, ligado à economia, ligado às funções sociais, né? Ele pergunta assim: por que o trabalho é imposto ao homem? E a resposta: é uma consequência de sua natureza corporal. É uma expiação e, ao mesmo tempo, um meio de aperfeiçoar sua inteligência. Sem o trabalho, o homem permaneceria na infância intelectual. Por isso, ele deve ao trabalho e à sua atividade toda a sua alimentação, sua segurança e seu bem-estar. Aquele que é frágil demais fisicamente, Deus concede para compensar a inteligência, mas é sempre um trabalho. Sempre é um trabalho.
Então, nesse sentido, né, meus amigos, esse assunto vai sendo desencadeado para que a gente entenda que, de fato, tudo trabalha na natureza. E na questão seguinte, é dessa maneira que a equipe Verdade responde. Na questão 677, Kardec pergunta assim: por que a natureza se encarrega de satisfazer todas as necessidades dos animais? Até questiono um pouco isso, né? A forma como Kardec perguntou foi um pouco provocativa. Não faz muito sentido se a gente for pensar isso, porque um casal de passarinhos tem que trabalhar para fazer o ninho, né? Tem que trabalhar para ir atrás do alimento, né? E aí, a resposta é clara, né? Tudo trabalha na natureza. Tudo trabalha na natureza. Os animais trabalham como tu, mas o trabalho deles, como sua inteligência, limita-se ao cuidado da própria conservação. Essa é a razão pela qual entre os animais o trabalho não conduz ao progresso, ao passo que entre os homens tem uma dupla finalidade, a da conservação do corpo e do desenvolvimento do pensamento. E aí eu faço uma pausa, né, para ler aqui uma reflexão de André Luiz muito bonita, e que faz com que a gente, às vezes, esqueça de certas questões, né? Se a gente tomou pelo menos um cafezinho agora cedo, a gente não tem ideia, ou a gente esquece, a gente não valoriza que nesse momento o estômago está trabalhando. Aí dele se resolver não trabalhar, a gente já sabe a consequência. Não é? É assim. Os pulmões estão trabalhando, o coração está trabalhando, o sol está trabalhando agora, as plantas, todas as células do nosso corpo estão trabalhando. Ai delas se não trabalharem. E nesse sentido, André Luiz, na lição Auxilia também, reflete de uma forma muito objetiva, muito assim direta, como André Luiz é, né, nas suas redações. Ele diz assim: o cérebro trabalha para que raciocines. O coração trabalha para que te sustentes. O sangue trabalha para que te equilibres. Os nervos trabalham para que observes. As glândulas trabalham para que te controles. Os pulmões trabalham para que te respires. Os ossos trabalham para que te levantes. Os cabelos trabalham para que te protejas. O estômago trabalha para que te nutras. Os olhos trabalham para que vejas. Os ouvidos trabalham para que ouças. A língua trabalha para que te exprimas. As mãos trabalham para que construas. Os pés trabalham para que te movas. Entre as forças que trabalham no teu próprio corpo para servir-te, que fazes ti mesmo para servir aos outros? Ante a lei do Senhor, o ato de servir é luz em toda parte. E essa lei pede em tudo, abre aspas, ajuda agora também. Assim, quem nada faz, em nada se detém. Recorda que a preguiça é o retrato da morte. Toda a vida auxilia também. André Luiz. Então, nesse sentido, né, quando a gente vai abrindo o nosso raciocínio, né, tirando a conotação da palavra trabalho, simplesmente aquela função, né? Ah, vou trabalhar, né? Vou trabalhar lá na Exalc, né? Vou trabalhar lá em tal lugar, vou trabalhar... Não é isso só não. Toda a criação está trabalhando o tempo todo. Para mim que sou agrônomo, né? Se as plantas não trabalhassem e não recolhessem um pouco da energia solar, o que seria desse planeta? Toda a energia desse planeta está em função do trabalho desses vegetais que fixam energia, para que todo o resto da criação possa se movimentar. Aqui está se movimentando agora em função da energia solar que já foi fixada.
Isso não é trabalho? É claro que é trabalho. Os astros estão trabalhando e tudo mais. E quando nós ampliamos esse raciocínio, então, para o mundo espiritual, nós vamos lembrar, né, que toda a espiritualidade também cumpre suas funções, as mais diversas, dentro do espírito do trabalho. Deixando muito claro, né, que tem razão para essa lei ser a lei número 2, né? E a lei número 1, que é adorar, reconhecer o Criador, e a número 2, vamos trabalhar. Porque toda a criação não está de forma isenta dessa lei. E Kardec começa então, nas suas perguntas seguintes, a tentar imaginar como seria então o trabalho em outros mundos, em outras esferas. E ele pergunta: nos mundos mais aperfeiçoados, o homem também é submetido a essa necessidade de trabalho? E a resposta: a natureza do trabalho é relativa à natureza das necessidades. Quanto menos necessidades materiais, menos material será o trabalho. Mas, nem por isso, penses que o homem permanece inativo e inútil. A ociosidade seria um suplício em vez de um benefício. Deixando muito claro, né? E aí quando nós relembramos as obras que a gente lê, né? De como ocorre a colaboração, a atuação, realmente a vida do mundo espiritual, principalmente daqueles irmãos nossos que estão mais à frente de nós. Realmente, o que talvez os deixe impacientes seria o fato deles não se descobrirem úteis, né? Acho que isso seria um tormento para eles. Eles querem ajudar, eles querem trabalhar, eles querem colaborar, eles querem de alguma maneira transmitir a sua experiência e dar a sua colaboração viva daquilo que já viveram e experienciaram para auxiliar o outro. E isso é o trabalho. Sendo, no nosso nível de entendimento, a maior referência sempre a do nosso Mestre Jesus. Esse sim, com amor incondicional, como sendo a nossa régua no nosso nível de compreensão atual. Aquele que se desdobrou como nenhum outro irmão nosso tenha se desdobrado e mostrando esse amor incondicional por todos nós. Eu não vou ler todas as perguntas aqui, mas pulando agora para uma questão chamada número 643, Kardec pergunta assim: haverá pessoas que pela sua posição não tenham possibilidades de fazer o bem? Kardec já pensando, logicamente, no trabalho moral. E aí a resposta é óbvia, né? Não há ninguém que não possa fazer o bem. Só o egoísta não encontra jamais oportunidades. E aí nós lembramos, né, daqueles com tantas limitações, às vezes físicas, ou limitações materiais, ou que seja, e que se desdobram, não em função das suas articulações, mas, acima de tudo, em função da sua própria vontade de fazer o bem, acaba fazendo bem. Por um sorriso, por uma escuta, por um gesto, de alguma maneira. São esses que eu ouso dizer que talvez mais bem fazem. Quando, não tendo nenhuma possibilidade de fazer a beneficência material, tem a benevolência moral de ajudar o próximo através do seu exemplo e do seu amor incondicional. Claro que Kardec também destrinchou as relações mais íntimas de trabalho. E nesse sentido, as relações de amor paternal, amor filial, amor familiar, estão intrinsecamente relacionadas também com o auxílio mútuo através do trabalho. Na questão 681, Kardec pergunta: a lei da natureza impõe aos filhos a obrigação de trabalhar para os pais? E a resposta é óbvia, né? Segundo a moral, certamente, assim como os pais devem trabalhar para seus filhos.
Por isso Deus fez do amor dos filhos e do amor paterno um sentimento natural, para que por meio de uma mesma família fossem levados a ajudar-se mutuamente. Isso é muito frequentemente ignorado na sua atual sociedade. Deixando claro isso, né? Principalmente os filhos, né? Que devem sempre honrar seus pais, independentemente das questões que podem os separá-los, né? Em termos de ideias, em termos de princípios, em termos de atitudes, né? Os verdadeiros filhos que seguem a lei divina entendem que têm os melhores pais que poderiam ter. Acabam pondo a mão na consciência, entendendo: eu os escolhi. Não foram eles que na verdade nos escolheu, né? Sabemos hoje que isso é uma escolha dos filhos, estarem perto daqueles pais que os acolhem. E nesse sentido, nada de ingratidão deve partir deles. Pelo contrário, muita gratidão, muito apoio nesse sentido de entender que foram, em primeiro lugar, eles que os trouxeram ao mundo. Só isso daí já deveria a gratidão eterna, né, para o resto da existência. Fala: muito obrigado por estar aqui, né, ocupando um corpo físico. Só essa oportunidade que me foi dada como espírito já basta, já bastaria. Fora, né, todos os ensinamentos, apoio, paciência que os pais dão aos filhos, sendo sim um grande trabalho. Não é só o trabalho material de sustentá-los materialmente, mas esse é o maior trabalho, de estar em torno deles e de, logicamente, se esforçar para ser o melhor exemplo para eles. A lei do trabalho também tem um equilíbrio com o repouso, né? Afinal de contas, à medida em que nós vamos entendendo essa escala dos mundos, vamos entendendo também que existe uma escala de evolução também na materialidade ligada a esses mundos. Sem dúvida, hoje nós ocupamos corpos apropriados a esse tipo de morada do Pai e que não é nem pouco eficiente, nem pouco avançada, mas também não é avançada o suficiente para abrigar nossos espíritos quando estivermos mais à frente. São corpos que ainda são suscetíveis a doenças, a vicissitudes, a dores, mas são os melhores corpos que nós podemos ter. E nesse sentido, são corpos que também precisam de descanso, né? Allan Kardec não deixou de abordar esse tema também, né? Qual é o equilíbrio entre o trabalho e o descanso? E de novo, né, meus amigos, eu me refiro aqui a qualquer tipo de trabalho. É o trabalho físico, é o trabalho intelectual, é o trabalho emocional, é o trabalho espiritual, que toda ocupação útil é um trabalho. Lembremos disso, né? E é claro, seguindo o limite de nossas forças, esse deve ser o limite do nosso trabalho. Nós temos que, à medida em que vamos nos conhecendo, nos amando, nos respeitando, entendendo que esta máquina de trabalho é uma dádiva divina, devemos sim conservá-la, mas ao mesmo tempo utilizá-la da melhor maneira possível. Isso está ao nosso encargo, é nossa função, é nossa responsabilidade. Quase sempre a humanidade, ainda no ponto que está, ainda não acha, né, o ponto de equilíbrio correto. É um grande desafio o ser humano viver em equilíbrio na Terra. Esse é um grande desafio. A gente exagerar num ponto ou faltar no outro, isso é quase que fácil, né? Quase que esperado isso. O difícil mesmo é chegar no equilíbrio. E Kardec pergunta, na questão 682, o repouso, por ser uma necessidade após o trabalho, constitui uma lei da natureza? É impressionante como Kardec não deixou de perguntar nada, né? Pelo menos em relação à luz dos conhecimentos da época. E a resposta a gente já sabe. Sem dúvida, claro, precisa de repouso. O repouso serve para renovar as forças do corpo, sendo também necessário para dar um pouco mais de liberdade à inteligência,
que deve elevar-se acima da matéria. E aí vem aquela pergunta que eu acabei de até dar um spoiler. Na questão seguinte ele pergunta, então qual é o limite do trabalho? E a resposta, o limite das forças. Contudo, Deus deixa o homem livre. Mais uma vez, Deus deixa assim, ó, é por sua conta. É por sua conta. E aqui de novo eu faço mais uma pausa para citar um trecho lindo do Evangelho de Marcos, em que Jesus segue à frente com os seus seguidores, né? E para descansar. E nesse lindo trecho do Evangelho de Marcos, Jesus diz assim, e ele disse-lhes, vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco. Porque havia muitos que iam e vinham e não tinham tempo para comer. Fecha aspas. Não vou aqui ler a interpretação de Emmanuel para não alongar nossa conversa aqui, mas Emmanuel, nessa lindíssima lição intitulada Descansar, do livro Palavras de Vida Eterna, ele nos chama a atenção sobre esse argumento que a gente utiliza às vezes de estar um pouco cansado demais, de estar reclamando um pouco mais demais da vida, para a necessidade realmente da gente pôr um pouco a mão na consciência e dizer assim, será que é isso mesmo? Será que eu não preciso de um pouco mais de equilíbrio para continuar renovando as minhas forças e seguir mais além? Será que não há tantos outros que chegam ao limite realmente das suas forças de uma maneira muito mais corajosa do que eu? Será que não há isso? Para que a gente realmente possa entender que todo o tempo que nós temos na Terra deve ser aproveitado da maneira mais útil possível. Pois bem, para que a gente possa prosseguir nessa reflexão, Kardec pergunta na questão seguinte, que pensar daqueles que abusam da autoridade impondo excesso de trabalho aos seus inferiores? Obviamente, a resposta segue o bom senso, né? É uma das piores ações. Todo homem que tem o poder de comandar é responsável pelo excesso de trabalho que impõe aos seus inferiores, pois transgride a lei de Deus. Kardec segue nas suas perguntas, falando sobre o direito do repouso na velhice, sobre a necessidade do mais forte trabalhar pelo mais fraco, sobre tantas questões importantes. Mas, meus amigos, para que eu não me alongue mais, porque não é o objetivo mesmo, é apenas o objetivo dessa conversa é despertar sobre a importância dessa lei, sobre a necessidade da gente continuar sempre refletindo sobre esse privilégio que nós temos de estarmos aqui momentaneamente nesse planeta. Claro, às vezes, cumprindo uma função de valorizar nossa própria dignidade, contribuindo com algum tipo de trabalho social, mas acima de tudo, não esquecendo que somos espíritos. Que somos espíritos viajores por esse planeta no momento. E que a nossa função de trabalhar vai muito além do trabalho tido como aquele social. Claro que ele é importantíssimo, ele é imprescindível. Mas nós, cristãos, precisamos sempre colocar a mão na consciência. Nesse sentido, o que mais posso fazer do ponto de vista do trabalho? Não me refiro, inclusive, ao trabalho dentro do movimento espírita. Não é nem isso. É como cristãos mesmo. Como é que estamos agindo no nosso trabalho diário em relação às nossas questões espirituais? Nas nossas relações interpessoais que realmente cultivam em nós os talentos que nós precisamos cultivar e deixamos a colaboração necessária não apenas para contribuir com o avanço material do mundo, que isso é uma função básica do ser humano, é contribuir, logicamente, para melhorar o bem-estar da Terra. Do ponto de vista material, não há dúvidas que o homem tem feito isso.
Claro que com alguns deslizes, né? Andréia vai dar uma palestra daqui a pouco lá na União Espírita sobre o ambiente, né? Mas, de uma maneira geral, o homem tem sim contribuído para a melhoria do bem-estar na Terra. Do bem-estar material, eu me refiro. Mas nós, cristãos, que contribuição temos dado para a melhoria do bem-estar psíquico e espiritual desse planeta? Porque esse é o desafio maior. Esse é o trabalho de maior esforço, não é? Que nós precisamos sempre estarmos atentos. E para que possamos ir fechando, lembremos as palavras de Jesus no Evangelho de João, para que Jesus deixasse claro que isso realmente é uma lei. Ele disse assim: meu Pai trabalha até agora e eu também. Mais uma vez, deixando claro que o maior trabalhador é o Criador, que criou tudo isso e que continua trabalhando, né? E para que a gente possa entender isso, eu vou aqui fechar então com uma lição de Emmanuel, do livro Caminho, Verdade e Vida, intitulado Trabalho. E Emmanuel se refere a esse trecho do Evangelho que eu acabei de citar. Emmanuel diz assim: em todos os recantos observamos criaturas queixosas e insatisfeitas. Quase todas pedem socorro. Raras amam o esforço que lhes foi conferido. A maioria revolta-se contra o gênero de seu trabalho. Os que varrem as ruas querem ser comerciantes. Os trabalhadores do campo prefeririam a existência na cidade. O problema, contudo, não é de gênero de tarefa, mas o de compreensão da oportunidade recebida. De modo geral, as queixas nesse sentido são filhas da preguiça inconsciente. É o desejo ingênito de conservar o que é inútil e ruinoso das quedas no pretérito obscuro. Mas Jesus veio arrancar-nos da morte no erro. Trouxe-nos a bênção do trabalho, que é o movimento incessante da vida. Para que saibamos honrar nosso esforço, referiu-se ao Pai, que não cessa de servir em sua obra eterna de amor e sabedoria e à sua tarefa própria, cheia de imperecível dedicação à humanidade. Quando te sentires cansado, lembra-te de que Jesus está trabalhando. Vou repetir. Quando te sentires cansado, lembra-te de que Jesus está trabalhando. Começamos ontem nosso humilde labor e o Mestre se esforça por nós desde quando? Emmanuel. E com essas palavras, meus amigos, eu vou concluindo aqui essa breve reflexão. Lembremos da responsabilidade, mas acima de tudo da alegria que está à nossa disposição para trabalhar. Não nos esqueçamos que Jesus nos chama a todo momento, a exemplo da maravilhosa parábola dos trabalhadores da última hora. Nós somos chamados o tempo todo a trabalhar. O tempo todo. Vira encarnação, passa para outra encarnação e vai e volta. Dentro de uma mesma existência, nós somos chamados a oportunidades de servir o tempo todo. Que nós possamos, em primeiro lugar, agradecer essa oportunidade, mas, acima de tudo, termos a sabedoria para perceber a nossa possibilidade de continuar colaborando com essa obra maravilhosa do nosso Pai. Muito obrigado, mais uma vez, por essa oportunidade de reviver essa lição e que todos nós possamos continuar nas nossas tarefas íntimas de trabalho individual, contribuindo da melhor maneira possível para essa obra maravilhosa. Jesus abençoe. Bom dia.